Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos dando início, então, ao nosso conteúdo de revisão para a prova. Então, eu gostaria que você passasse todo esse slide que está sendo passado na aula de hoje para o seu fichário, tá? Como conteúdo, em relação ao nosso tema de hoje. Então, nós vamos lá. Então, qual que é o nosso tema de hoje? Movimento e as manifestações culturais. Então, vamos lá. Eu vou passar um videozinho para você poder entender um pouquinho, primeiro, o que é cultura, antes da gente entender as manifestações culturais. Então, você vai assistir e depois a gente volta, tá bom? Cada país tem traços culturais particulares que parecem estranhos para quem vê de fora. Por exemplo, colocar as mãos para trás é um dever do soldado quando está na frente de seu superior, mas é uma grande ofensa se você estiver conversando com um tailandês ou coreano. Marido e mulher se beijando em público no Egito é proibido, mas na Rússia é comum homens se cumprimentarem com beijo na boca. Apontar com o polegar para cima pode ter muitos significados. No Japão, número 5. Na Alemanha, número 1. No Brasil, tá tudo certo. Na Europa e Estados Unidos, é pedir carona. Na Nigéria e Austrália, é um gesto obsceno. No Peru, é comum mascar folhas de coca para amenizar os efeitos da altitude. Mas em outros países, é contra a lei. Na China, arrotar a mesa é sinal de que você gostou da comida. E na Itália, você palita os dentes para se mostrar satisfeito. Mas não faça isso na França, eles vão achar uma grosseria. A cultura brasileira é famosa pelo samba e o futebol, duas paixões nacionais que alegram multidões. Nossa cultura nasceu de uma mistura de muitas outras: indígena, africana, portuguesa, italiana, japonesa, alemã, árabe, judaica, chinesa, espanhola, polonesa. As religiões são parte importante da cultura dos povos e ultrapassam fronteiras entre os países. O catolicismo, por exemplo, é a principal religião na maioria dos países da Europa e América do Sul. Sua celebração mais importante é o Natal. Já o judaísmo, presente principalmente em Israel e nos Estados Unidos, comemora o Hanukkah, ou Festa das Luzes, que dura 8 dias. Para os evangélicos, após a morte, existe vida eterna para a alma. Para os espíritas, pode haver uma nova vida na Terra depois da morte. Cada família tem sua própria cultura. Carregamos valores que aprendemos desde muito cedo no ambiente familiar e que são passados de geração em geração. Pois é, a cultura se expressa de muitas formas. Mas afinal, o que é cultura? Bom, eu só dei um resuminho, né, para você entender um pouquinho de cultura e para você ver como existem várias culturas, né, com características diferentes, né, e essa mistura faz com que tenhamos as suas características próprias de um país, de uma região, de uma nação. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho das manifestações culturais, o que? Brasileira, tá? Você viu alguns costumes que são, né, diferentes em outros países, mas isso é devido à cultura de cada um do seu país. Então, vamos lá, me acompanha aqui. A cultura brasileira é representada pelo conjunto de tradições, manifestações culturais, costumes, culinária e religião dos povos que vivem no país ao longo da história. Devido a um grande processo de miscigenação de etnias, o Brasil é um dos países com maior diversidade cultural do mundo. De maneira simplificada, pode-se dizer que a formação cultural do Brasil é o resultado da miscigenação entre o índio, o negro e o imigrante europeu. Mas também vieram para o Brasil povos de outras nacionalidades,
trazendo consigo suas tradições e costumes, contribuindo também para essa enorme pluralidade. As manifestações culturais são a expressão de um povo, de seus rituais e celebrações. Conheçam, então, algumas manifestações culturais. Bom, nós vamos conhecer como houve, né, a mistura do índio, dos imigrantes europeus, a mistura, né, dos indígenas, ou então do povo africano, houve uma mistura em vários sentidos. Então, alguns costumes que nós temos hoje, ou festas, ou jogos, brincadeiras, é devido a essas influências. Então, nós vamos conhecer primeiro, né, um dos festivais que é super famoso lá no norte, que é o Festival de Parintins. O Festival de Parintins acontece na cidade de Parintins, no Amazonas, desde o ano de 1965. São 3 dias consecutivos de desfile e competição entre dois bois que representam a festa do boi garantido e o boi caprichoso. Essa é uma festa super grande e famosa, né, lá na região norte do Brasil. Quem vem de lá sabe explicar para a gente até melhor. Outra festa super conhecida, às vezes eu vou estar tampando aqui, você não vai conseguir enxergar, é a festa junina, né? Nós conhecemos também, né? As festas juninas, também chamadas de São João, são tradicionais na região nordeste do Brasil e acontecem no mês de junho. Essa tradição foi trazida pelos portugueses e sofreu influência dos povos africanos e indígenas. Você consegue entender que é uma mistura, tanto nas nossas festas, nos nossos costumes, de vários povos, né? É isso que torna essa diversidade tão legal, né? Uma das outras coisas é o desfile de escola de samba. O desfile das escolas de samba acontece durante o carnaval e é a manifestação cultural mais famosa do Brasil. O desfile mais importante acontece na cidade do Rio de Janeiro, no Sambódromo de Marquês de Sapucaí. Também bem conhecido, né? E na região Nordeste, uma das festas super conhecidas, uma das danças mais conhecidas é o frevo. O frevo é uma dança típica do Nordeste, especialmente na cidade de Recife e Olinda, em Pernambuco. Essas danças têm origem no período de abolição da escravatura. Ela foi criada pelos escravos libertos para festejar o carnaval nas ruas. Os dançarinos de frevo usam roupas bastante coloridas e dançam com um pequeno guarda-chuva na mão. É uma dança bem super conhecida, a gente vê muito em televisão. Quando eu fui visitar o Recife, eu fui em Olinda, fui conhecer os bonecos, né, de Olinda, que eu tinha curiosidade de conhecer, e é uma cultura super legal, dá pra gente aprender bastante coisa com eles. E o maculelê, alguém já ouviu falar aí? Pois é, acho que não é muito conhecida aqui também, não. O maculelê é uma dança ou um jogo feito com bastões e acompanhada por instrumentos musicais, como o atabaque. Acredita-se também que essa manifestação cultural tem a origem africana e que sofreu influência indígena no Brasil. Então, vocês estão vendo um pouquinho de dança, cultura, né, jogos, né, que tem influência dentro do nosso país através dos indígenas, tanto dos africanos, tanto dos europeus, né, há uma junção aí de cultura. E como que é formada a cultura brasileira? A cultura brasileira começa a ser formada com a chegada dos portugueses ao Brasil e ao início da colonização do território, que era ocupado por índios de diversos grupos étnicos. Em seguida, o colonizador europeu trouxe milhões de negros africanos para trabalhar como escravos no Brasil. A escravidão foi utilizada durante todo o período da colonização portuguesa e também durante o período imperial. Cada um desses grupos étnicos teve forte influência na cultura brasileira. Trouxeram suas tradições, manifestações culturais, religiões e culinária. Então, uma das coisas que a gente conhece aí, né? Então, quais foram essas influências que os brasileiros receberam? Então, vamos lá. Influência indígena. Os indígenas viviam nesse território há milhares de anos e pertenciam a diferentes etnias. Dentre as a maior destaque durante o período da colonização estão os tupis e os guaranis. Na culinária, alguns pratos de origem indígena são a maniçoba, uma espécie de ensopado feito com carne e com folhas da mandioca e servido com arroz e farinha. E o tacacá, prato preparado com tucupi, mandioca, jambu e camarão, que é isso que você está vendo aqui embaixo. Influência africana. Os africanos foram trazidos para o território brasileiro em navios de tráfico negreiro e foram escravizados pelos colonizadores por mais de 300 anos.
Esses africanos eram diferentes, de diferentes etnias, falavam línguas distintas e tinham culturas próprias. Na culinária, destaca-se o azeite de dendê, um óleo bastante utilizado na culinária africana e que é um grande ingrediente indispensável na cultura baiana atualmente. Um dos pratos típicos da Bahia, feito com azeite de dendê e o acarajé. Os africanos também exercem importante influência sobre a música brasileira. Alguns instrumentos são o atabaque, o agogó, o afoxé e o berimbau. O berimbau é o principal instrumento da capoeira, uma luta desenvolvida pelos negros escravizados como um mecanismo de defesa que até hoje é praticado em diversos países do mundo. Bom, tá difícil aí? Não é nenhuma aula de história não, viu? Uma aula de educação física mesmo. Porque é importante a gente conhecer essas influências, porque muitos jogos, brincadeiras, músicas são trazidas e a gente não dança ou utiliza o instrumento ou então o som por qualquer motivo. Tudo tem um porquê. Então, por isso a gente trabalha isso na educação física, tá bom? Os primeiros imigrantes foram os portugueses, que colonizaram o território brasileiro por 322 anos. Mas sua principal influência foi, sem dúvida, a língua portuguesa, língua oficial e falada em todo o território brasileiro. A outra influência portuguesa de grande destaque foi o catolicismo. O catolicismo esteve na base da sociedade brasileira ao longo de sua história e continua sendo a religião com maiores adeptos no país. A influência dos povos europeus é observada na culinária, na arquitetura, nas manifestações culturais e até mesmo no idioma, em algumas cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É possível encontrar habitantes que ainda falam em alemão. Olha que interessante, hein? Bom, e por último, queria terminar aqui. Você consegue compreender que todos os jogos, brincadeiras, esportes e costumes que temos hoje sofreram uma influência? Somos o que somos e temos o que temos porque houve uma contribuição de várias regiões do Brasil. Nossa cultura é rica. Então, usufrua e compartilhe dessa beleza de diversidade brasileira. Se estivéssemos na escola, estaríamos fazendo aula de vários ritmos, inclusive, né, dança de salão, para experimentar justamente a diversidade de dança, de ritmo, né, que nós temos na cultura brasileira também. E não apenas na dança, mas nós também temos a questão das lutas, né? A capoeira é uma delas, mas temos outras milhares de lutas que vieram por influência indígena que hoje nós usamos, né? O MMA, o UFC, ela veio por causa de uma influência de uma luta indígena. Então, a gente não consegue, às vezes, falar assim, eu não consigo separar essa cultura da educação física. Não, porque todos os jogos, brincadeiras que nós fazemos desde criança até o adulto, tem uma influência, e tem uma influência cultural de várias regiões do Brasil, né? E não apenas do Brasil, mas de fora também, que nós vamos tratar isso da globalização do esporte mais para frente. Mas para você ver que quanta riqueza nós temos no nosso país, nós precisamos usufruir, não podemos deixar para trás e esquecer essa cultura. Não é verdade? Bom, pessoal, então é isso. Estudem esse conteúdo, passe esse conteúdo para o seu fichário e nós daremos continuidade na próxima aula aí que vocês vão ter no próximo vídeo, tá bom? Então, um grande abraço, até daqui a pouco.